Boa noite, alunos do terceiro ano aí de controladoria empresarial, né, na nossa disciplina aí, faz parte de Ciências Contábeis da UEMP. Quero acolher a todos aqui para a aula, né, pode participar, isso mesmo, galera, estou vendo vocês aí. Isso aí me dá uma alegria grande de ver aí, dá um tchauzinho. Ô, Wesley, tudo bem? Guilherme, que beleza, Vitória, já, vocês estão evoluindo, hein, galera, gostei, hein, não é só eu que venho com as surpresas aí, não. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho, dar continuidade, encerrar o nosso tema de controles internos, tá certo? Então nós vimos que a controladoria empresarial, ela tem uma função dentro da empresa, tá certo? Ela pode, ela deve e ela trabalha para exercer assim uma linha de staff junto à alta gestão, naquele pessoal que está lá no estratégico, o pessoal que está no comando tático e também na realização das atividades. Então, ela acompanha, ela desenvolve metodologias para ver o que está sendo executado no dia a dia, ela vê se tudo que está sendo realizado dentro da empresa, né, está dentro daquilo que foi planejado, sem perder a continuidade. E o que, que ela busca em tudo isso? Informações úteis. Então, essa era uma das perguntas que eu dei na prova, na P1 para vocês. Então, ela faz esse trabalho, busca essas informações úteis com levantamentos, com controles, né, para quê? Para que a alta gestão, para que o comando da empresa possa tomar decisões. Certo? Então, isso aí fixem. Fixa. Grava aqui, ó. Professor, vou gravar de controladoria isso aqui, ó. Ela entende, acompanha o desenvolvimento e a execução de todas as atividades realizadas na empresa para levantar informações, para realizar controles, né, onde leva-se para a alta gestão tomar decisão. Que tipo de decisão? Né? Maximizar lucros, otimizar processos para a gente ter uma redução de custo, né? Controlar atividades para que não saia, né, daquela ação do percurso que nós traçamos para que a empresa tenha um lucro. Lembra do nosso desenho? Lembra do nosso mapinha da mina? Né? Nós estamos lá e podemos ir cada vez mais avançando com ele, desenvolvendo ele, para que ele vá nos dando condições. Até isso aqui é interessante, ó, quem fez a prova e colocou o mapinha da mina, o desenho lúdico aqui do professor Carequinha, né, já pôde, né, ter pistas das respostas que vocês tinham que dar na prova. Né? Então, tudo isso aqui é uma metodologia de ensino, é uma caminhada, é um passo a passo. O que o professor faz aqui dentro da universidade? Ele detém um conhecimento um pouquinho maior que o de vocês, né? E a gente vai colocando as pedrinhas para vocês caminharem. É como se vocês estivessem andando no rio e eu estivesse ensinando o caminho das pedras para vocês atravessar do outro lado sem se afundar. Ou eu dando material, embasamento, para que vocês possam fazer essa caminhada de sucesso. Então, quando a gente volta aqui, ó, nós estamos voltando, olhando para o empreendedor, agora mudando aquela linguagem que nós brincava lá no ano passado, né? O empreendedor ou a empreendedora, ou vários empreendedores que detêm o capital, que investe numa organização, numa entidade, que visa um crescimento patrimonial e uma continuidade. Para ela ter isso, o que ela precisa fazer com o capital? Ela precisa ter lucro, professor. Eu não quero aplicar isso no mercado financeiro, ganhar aquilo que ele me paga. Eu quero algo mais. E esse algo mais é um complexo, uma complexidade de atividades que vão se desenvolvendo dentro de uma empresa. Tá certo? E essa complexidade, a controladoria ajuda a desenvolver. Ela está junto com a pirâmide aqui que nós, né, colocamos aqui da área estratégica, onde se faz o planejamento, da área tática, onde coloca esse planejamento estratégico em desenvolvimento, tá certo? O que nós falamos, Geisa? Tudo bem? Chegou aí, né? Legal, olha o Fábio aí também, Josenildo. Então, o que acontece? Nós colocamos esse planejamento estratégico para funcionar. Né? A gestão está ali, os gestores estão ali, e está ali o controller, está ali o consultor, está ali o auditor interno. Tudo isso está ligado nas interfaces.
ou, deixa eu falar na nossa linguagem, estou querendo estragar a palavra, nas interfaces com as outras áreas, tá certo? Então, essa comunicação, esse sistema de informações precisa ser controlado, precisa ser bem gerido, precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado para que ele funcione, né? Os grandes segredos que os gestores detêm, carregam, levo para vocês, e vou continuar falando, a gente tem que deter o conhecimento teórico. Quanto mais conhecimento a gente busca, mais... Oi, Carla, tudo bem? O André aí também. Ah, gostei de ver assim o videozinho. Ah, gostei, cara. Mantenha assim, né? E aí o que que acontece? Todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo nos ajuda a crescer nas nossas tomadas de decisão, a autocrítica, né? Como eu falava um pouquinho antes de entrar na aula gravada, né? Conhecer as nossas forças, conhecer as nossas fraquezas, conhecer as oportunidades, né? Conhecer as ameaças, né? Tudo isso faz parte dessa complexidade que se aplica dentro das empresas. Então, quando nós estamos chegando aqui, praticamente na metade da nossa disciplina, nós temos que ter esse conhecimento teórico. Aí o professor fala assim, gente, sai de dentro da casa agora. Quando a gente fecha o olho, é outro mundo que se abre à nossa volta. Ah, mas eu estou com o olho fechado. Abriu o quê? Fechou, professor. Não, abriu, né? Abriu um novo mundo, aquele mundo que você tem dentro da cabeça. Né? Se você deitar na cama agora e ficar imaginando coisas, esse mundo que você está imaginando, ele passa a ser o teu mundo real. Quando o professor brincava, quando você sair lá para ir no mercado, tenta aplicar, né? Não pode ser direto isso, senão a gente passa a ser muito chato, né? Mas tenta aplicar os conhecimentos que você vai adquirindo e vai fazendo o link com o que está acontecendo lá na vida real. Vocês vão se surpreender, porque vocês já estão tendo esse conhecimento na vida de vocês, já está trazendo isso para cá, vocês já estão cruzando informações e comparando, e é esse trabalho que a controladoria vai desenvolvendo, né? Aquela tarja assim de, o contador é chato, na controladoria você dobra, você multiplica por 3, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser corrigido, e quando você vai lá e fala, carinha, 2 mais 2 é 4, não é 4,1 nem 4,2. Aí o cara vai teimar com você que daí você vai ter que falar, não, tá aqui a minha canetinha, dizendo que você vai ter que corrigir teu processo, porque é 4, né? E a gente vai fazendo esse trabalho, nos processos, nas políticas. A diretoria fez uma política que não tá pegando na empresa, não está funcionando, vamos ter que corrigir. Lá no dia a dia, na interface com as áreas, já entrando na matéria aqui, nós vamos conversar. Por quê? Pessoal, o controller, ele tem que deter o conhecimento prático, teórico e humano. Como você faz isso? Primeiro, teórico, tem que estudar. Daí eu falei agora há pouco, você tem que sair, fechar os olhos às vezes e tentar entender o que está acontecendo naquela atividade, naquela área. Se você não consegue fazer isso, imaginar, você tem que ir lá. Por isso que a gente sai e nós chamamos essas incursões nossas dentro da empresa pode chamar de visita. Tem uns que falam, fui visitar. Tem outros que falam assim, fiscalização, fui fiscalizar, né? E assim vai surgindo um monte de jargões, né? O controller veio ver, o controller veio ferrar. Vai surgindo cada coisa que vocês nem imaginam. O cara veio aqui botar o dedo na nossa ferida. O cara não sabe o que está acontecendo, ele fica lá na matriz, lá com os diretores, depois vem aqui atrapalhar o nosso dia a dia. Isso eu já estou falando quando você sai para locais, para empresas, realmente, para verificar, para analisar, para acompanhar, para monitorar. Então, essas visitas assim, nós chamamos de inspeção. Então, o nome técnico para isso aí é inspeção, tá certo? Às vezes nós formamos reuniões depois de certas inspeções. Então, estamos aqui com o processo, estamos aqui com o procedimento, sabemos o início, sabemos como deve desenvolver,
e sabemos o resultado que tem que ser atingido, é isso que nós vamos ver lá se está acontecendo. Geralmente, onde se vai fazer uma inspeção, não é só para verificar se está acontecendo erros, é também para verificar se as pessoas estão precisando de alguma coisa, é para dar orientações, às vezes alguma política ou algum procedimento que nós fizemos precisa, né, ser melhorado, precisa ser criado. Então, quando a gente vai olhando aqui, ó, o processo de controle interno, ele vai se interligando, ó, ele vai interagindo com vários ambientes. Então, é o que nós estamos falando agora aqui, ó. Monitoramento, avaliação de riscos, ambiente de controle, atividades que devem ser controladas, informações, comunicações. Então, todos os controles internos devem ser compreendidos. Todos aqueles que estão sendo controlados, que estão sendo avaliados, que estão sendo, de uma certa forma, vamos dizer assim, monitorados, precisa entender o que tem que fazer dentro da empresa. Então, o grande desafio hoje das empresas, assim, é ter uma política de fácil entendimento, ter processos e procedimentos que possam ser compreendidos. Segundo ponto, precisa ter gestores que falem e consigam comunicar com sucesso ou de forma que aquele executor consiga compreender. Não adianta eu falar inglês e o cara só entende português. Não adianta eu falar em italiano e o cara só entende francês. E a gente vê isso acontecer, nós vemos isso acontecer no dia a dia. O cara quer algo, quer um resultado, mas não sabe comunicar esse resultado. Então, passa pela gestão também o processo de comunicação, de tornar claro, de tornar objetivo, de fazer com que todos compreendam a sua função dentro da empresa. Tá certo? Então, este é um papel também que nós vamos avaliando dentro da empresa. Segundo, a empresa é composta por várias caixinhas, né? Nós vimos aqui, ó, todas essas caixinhas aqui, elas se comunicam. Existe uma rede de informações onde dentro da empresa existe os usuários internos, né? Do qual nós vamos entregar uma parte da nossa atividade. Aí ele vai dar continuidade, aí vai para outra, e aí vai para outra. Vocês já perceberam isso dentro do processo de produção. Lá na contabilidade de custos, o que nós fazíamos? Uma ordem de serviço, pega a matéria-prima, transforma a matéria-prima e tem o produto acabado. Esse é um processo. Essa equipe de produção está fazendo isso. Pô, entreguei o produto acabado, começa outro processo. O pessoal vai pegar essa mercadoria, vai fazer o marketing, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem um processo paralelo para cá. Tem outro processo para cá, eu vou vender, eu vou comercializar, eu vou entregar para o cliente. Olha quantos processos vão surgindo dentro da empresa. Cada atividade dessa é um processo que tem um início, tem um desenvolvimento e tem um fim. Então, para fechar essa questão anterior e nós irmos adentrando aqui, depois encerrar o tema relacionado a essa parte mais teórica, né? A controladoria, ela está nessas atividades exercendo controle, fazendo acompanhamento, monitorando, para ver se o planejamento estratégico está sendo realizado. Ela tira informações de cada acontecimento, de cada processo, e compartilha isso com os gestores. Professor, então vamos lá. Quando você pensa em gestor, é só a alta direção? Não. Não é só o pessoal do estratégico, não é só a diretoria, não é só os proprietários, não são só os acionistas. Existe o comando de baixo, que é o tático, onde existe os supervisores, onde estão os gerentes, onde estão os chefes, se é que existe ainda esse nome veiculando por aí, que chamam de chefe, muita gente chama, né? Os líderes, palavra que está na moda agora, e assim por diante. Os encarregados, esses caras estão no comando tático fazendo acontecer o planejamento estratégico.
Então, a controladoria também vai ter o contato. É ali que nós vamos exercitar, né, o conhecimento e as atividades e fazer o encontro dessas situações e verificar se elas estão de acordo com o planejado. Então, quando nós estamos falando em interfaces com outras áreas, nós estamos olhando para as caixinhas. Nós estamos dizendo assim, ó, a controladoria está na contabilidade. Ela tem a função, né, de exercer um controle dentro da contabilidade, verificando se as demonstrações estão de acordo com os princípios contábeis, de acordo com as normas, de acordo com as CPCs, de acordo com a atividade que a empresa está exercendo, né, se as informações não estão distorcidas, tá certo? Ah, professor, mas a controladoria também pode atuar assim, não é auditoria interna? Também, a auditoria interna tem a sua função, mais voltada para contabilidade em si, da análise das demonstrações, mas a controladoria também tem a sua função de controle, né, de verificar se essas ações estão acontecendo, se os fatos geradores que estão sendo registrados estão corretos, se as notas fiscais que estão sendo registradas, realmente a empresa recebeu a mercadoria, realmente a empresa vendeu a mercadoria para um cliente que vai pagar aquela mercadoria. Então, existem várias funções dentro da contabilidade que estão ligadas com departamentos, né, com áreas. Então, existe uma interface, né? E aí vocês já ouviram falar, lá no comecinho da aula, nós já trabalhamos nas aulas anteriores, que existe dois grandes controles dentro da empresa, né? A controladoria administrativa, que olha as políticas, olha os processos, olha todo o andamento do planejamento, né? E existe a controladoria contábil, né? Que ela vai olhando o fiscal, vai olhando o tributário, ela olha o financeiro, ela olha o estoque, e ela vai trabalhando tudo isso. Então, é uma área que vai ter uma interface direta, né, com a controladoria. Então, a contabilidade tem essa interface. Aí nós vamos criar sistemas de informações, de comunicação, né? Hoje, mais moderno, eu posso adiantar a vocês que o balanço de uma grande empresa hoje tem a assinatura do controller e do gerente contábil, né? Isso dá mais corpo às demonstrações, dá mais, não só autoridade, mas dá mais, como é que se diz assim, importância, né? Valida com mais precisão, porque tem um controller e tem um contador assinando, dizendo que aquelas demonstrações estão corretas. Então, alguém que olha o serviço do outro também está dizendo, ó, ele fez bem feito. Isso é importante para as grandes organizações, tá certo? É importante para as grandes empresas. A tecnologia da informação, a TI, né? Hoje nós vivemos no mundo digital, né? Nós estamos vivendo ali as informações sendo colocadas em computadores, em sistemas, em softwares e tudo mais, e elas são geradas. Por isso que eu tenho insistido com vocês, futuros contadores, vocês estão um passinho de se tornarem contadores, sejam críticos, né? Olhem para as atividades, estude as atividades, tudo é possível, né? Tudo é possível, né? Tem um poeta português, acho que, como é que chama ele? Fernando Pessoa, será que é isso? Que fala assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, aqui serve também para nossa matéria, para nossa disciplina, para nossa atividade, tem que ser investigado, porque no momento da investigação, onde nós estamos fazendo essa investigação, nós vamos saber se aquilo é relevante, se aquilo é irrelevante, se aquilo merece que eu gaste meu tempo e de outras pessoas para investigar ou não. Certo? Então, o sistema de informação hoje ele está complexo, ele nos dá muita informação, mas nós não podemos comprar tudo que vem nos dado. Nós temos que questionar, nós temos que ter o nosso senso crítico, nós temos que ter conhecimento da nossa ciência, da nossa matéria, para ver se aquilo está bem parametrizado. Olha que palavrinha que surgiu aí no mundo da tecnologia, né? Os parâmetros estão corretos, porque às vezes parametriza errado e aquilo fica errado até que alguém veja e corrija.
Então, é uma das funções nossa lá como controller dentro da tecnologia da informação, ver se os recursos estão adequados, ver se existe segurança. Pasmem, mesmo você usando aí diversos softwares de proteção, diversos antivírus, né, que são, tem programas aí que a gente procura colocar toda essa base de dados lá no servidor principal da empresa para não ter invasão, para não ter isso, para não ter aquilo, e mesmo assim ainda às vezes ocorre de algum hacker ou de alguma situação nos trazer um incômodo, nos trazer um percalço, e pode colocar em risco as nossas informações, tá certo? É também uma forma de exercermos controle para que isso não aconteça. Então, nós estamos lá numa interface junto com a TI, tá certo? Auditoria independente, já falei um pouquinho, né? E da auditoria interna. A independente é aquela que nós contratamos um profissional fora, né? Que não tem vínculo nenhum com a empresa e que vai revisar as minhas demonstrações contábeis. Ele vai olhar e vai comparar e validar ela com todos os princípios contábeis, com as normas internacionais de contabilidade, com as CPCs, com as normas brasileiras de contabilidade, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da atividade da empresa. Certo? É interessante. Ali que a gente vai entender muito a CPC 12, a CPC 9, a CPC Y, Z, a NBC tal, a NBC Y, o princípio tal, o princípio isso, ó, que legal a gente poder estar trabalhando e atuando nessa área. Né? E aí aquilo passa a fazer parte do nosso conhecimento e cada vez mais você vai evoluindo e tomando decisões e ajudando a empresa crescer e melhorar cada vez mais. O que busca a auditoria? A veracidade dos números, a verdade, a fidedignidade, o fato real, se aquilo que está acontecendo, aquela atividade, de fato está registrada. Se o que está registrado é a verdade. Se o dinheiro que está no caixa, está lá no caixa mesmo. Se os cheques que estão para compensar, é de fato os cheques que estão para compensar. Se o conta a receber que eu tenho declarado na minha contabilidade, de fato eu tenho para receber. Se a documentação dá corpo, dá consistência, está materializada para que eu possa receber. Né? Então, vocês vendo que tudo isso vai acontecendo. Vocês já sabem que são contas de ativo, que são contas de passivo, que são contas de resultado, o que fica na obrigação a curto prazo, a longo prazo, o que fica nos nossos direitos a curto prazo, a longo prazo, aquilo que se imobiliza, aquilo que vai para capital. Todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo está fazendo parte e vai se unificando nessa ciência que quando você recebeu o teu título de contador, por mais que a gente se sinta inseguro com algumas situações, né, na vida prática, a hora que começar a praticar vai cair as fichas que nem na maquininha lá de fliperama do passado, que a gente jogava as fichinhas, caía, já soltava as bolinhas e ia jogar. É dessa forma, plim, 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 puxa, agora eu estou entendendo isso. Comigo aconteceu isso. Comigo aconteceu isso. Então, ela vai tendo, a controladoria vai tendo essa interface com os departamentos, né, e ajudando a buscar essas informações. Olha que interessante, professor, que legal, olha só que slide que vai trazendo um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Está aqui a alta gestão, está aqui o conselho, está aqui o comitê, está aqui a alta administração, que já está lá no tático, né? Está aqui uma linha de staff, ó, com auditoria externa. Está aqui uma linha interna para revisar as demonstrações e revisar outros relatórios que dão base, que materializa todo o registro que está sendo feito dentro da empresa, para a hora que chegar os auditores, nós não termos muito gasto com auditoria. A auditoria é cara, pessoal. Se eles ficar lá 2, 3 semanas dentro de uma empresa, gasta-se para caramba. Né? Então, se a gente já faz um trabalho bem feito antes disso, a hora que o cara chega, ele já está validando, ele já conhece, ele já vê, ele já tem as métricas, ele já tem todo um conceito de trabalho. Você precisa de ver, se um dia alguém trabalhar com auditoria, não fique com medo, trabalhe, vamos lá. Eu sempre fui curioso,
Nunca tive medo de nada, nem de auditor de Receita Federal, estadual, de Polícia Federal, de nada. Eu vou, atendo, dá um friozinho na barriga? Claro que dá, mas nós vamos lá e eu procuro entender, raciocínio, como é que o cara raciocina, como é que ele vê, como é que ele enxerga, como é que ele faz as contas. Eu quero aprender, eu quero entender tudo isso, porque se eu souber, eu não vou deixar acontecer no meu dia a dia. Isso é ser controle. Isso é ser um profissional que gosta de aplicar o teu conhecimento no dia a dia. Façam isso, né? Busque o conhecimento. A segunda linha está aqui, ó, na alta administração. Aí já vai ter nas interfaces que eu falei ali, ó. Controle financeiro, segurança das informações, gerenciamento dos riscos, qualidade na execução do serviço. Nós falamos sobre eficácia e eficiência, lembra da aulinha, né? Eficiência é fazer bem, e o resultado de tudo isso se torna eficaz, né? Se torna um bom resultado. Então, tem uma correlação. Vai sendo eficiente no dia a dia que você vai alcançar a eficácia. É isso que nós buscamos, né? Olha lá a palavrinha, surgiu ela aqui, ó, a inspeção. Então, nós, como controle, saímos com a nossa pranchetinha na mão, saímos com o nosso, né? E vamos lá, opa, aqui funcionou, aqui tá legal, opa, aqui é o X, que eu quero estudar. Eu vou conversar com os caras lá para ver se isso está corretamente. Os dados que estão sendo processados precisam ser avaliados. Aí eu vou sentar lá com o meu gestor, com o meu contador, falou, cara, é o seguinte, eu notei que o controle lá de cheques a receber na filial tal, ou no departamento tal, não está legal, não. Os relatórios não estão me dizendo aquilo que está dentro do planejamento estratégico. Preciso que vocês façam, dêem uma olhadinha, se os cheques forem enviados para cobrança, se não for, qual o advogado, protocolo, aí entra a auditoria. A auditoria pode ir lá e fazer uma inspeção também. Então, tem as correlações, tem as atividades, e isso vai sendo criado dentro da empresa. Linha de defesa. Pessoal, seguinte, tudo que você vai fazer, planeje antes. Toda atividade que você vai fazer, planeje antes. E para tudo que você está desenvolvendo, vê se tem uma defesa. Não é autodefesa, arrumar desculpa, não. É uma defesa. Eu vou tomar uma decisão aqui de vender isso aqui para um cliente sem a área de crédito validar. É um risco. Agora, pode ter um resultado? Você acredita que vai ter um resultado? Eu estou falando como gerente agora. Eu vou validar essa informação, mas o crédito cobrança está dizendo para mim que está tendo um alto risco aí. Se eu validar, o risco é meu. Eu estou tomando essa decisão. Se amanhã ou depois isso se tornar um prejuízo para a empresa, qual a minha defesa? Eu me preparei para esse risco? Esse risco que eu estou correndo é planejado? Eu tenho defesa para ele? Então, todo o trabalho que nós vamos fazer, nós temos que ter defesa. Se você vai validar uma informação e você não tem um relatório materializado, materialize o relatório. Qualquer atividade, até no escritório, alguém vai te dar uma guia, o cliente vai dar, ótimo, você está entregando a guia, né? E o cara, você sabe que não é bom de memória, faça um protocolo. Simplesinho, assina aqui para mim. Ou pode ser por e-mail. Nós estamos combinando, manda um e-mail para mim, valida a informação, salve o e-mail. Você validou alguma coisa na área fiscal, tira um relatório da área fiscal, gera ele em PDF, deixa como material de trabalho teu de validação. E pode ser que esse cara do fiscal cometeu um erro, corrige, não avisa ninguém, e a informação está indo embora diferente, e você tem uma coisa aqui e foi outra para lá. E de repente pode vir um problema lá na frente. Então são situações assim que a gente cria todo um mecanismo de controle, de gerência, de medidas que nos tragam defesa, né? Bons controles internos previnem fraudes, minimizam riscos e erros e irregularidades. Então, a controladoria, ela busca insistentemente no seu dia a dia evitar, primeiramente, os erros. Os erros acontecem. Eles são provenientes de um trabalho que, às vezes, a gente é ignorante, não fomos bem treinados, ou, às vezes, não temos um conhecimento total, né? Ou, às vezes, estamos iniciando num processo e ele é novo.
ou muitas vezes, né, esse erro decorre de situações internas nossas, físicas, mentais, psicológicas, né? Às vezes o cara não tá bom, às vezes teve um dia ruim na família, esqueceu de fazer o procedimento, cometeu um erro, isso acontece. É perder um parente, perder um amigo, ou tá com algum problema financeiro. Então, isso nós costumamos ver de penca nas empresas acontecer esses erros, e a gente tá ali para tentar ajudar, minimizar, né, fazer com que diminua. Agora, quando a gente está falando em irregularidades, quando nós estamos falando em fraude, aí a coisa é mais embaixo, tá certo? Aí é algo que nós temos que investigar profundamente. E elas têm algumas modalidades, por exemplo, existem aquelas que não estão encobertas, né? Então nós vamos fazer controle. Por quê? Porque está acontecendo essa fraude aqui porque nós não temos um controle adequado. Nós não estamos dando cobertura correta no processo, no procedimento, para que essa fraude não aconteça. Olha o que eu falava para vocês, insisto, desde lá do segundo ano, agora estou falando de novo, aonde que dá mais problema dentro de uma empresa? É no estoque e é no dinheiro, é no caixa, ainda mais se for dinheiro vivo, né? Dinheiro mesmo em caixa, não for cheque, não for outro tipo de, 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 de moeda, tá certo? E existe as encobertas temporariamente, alguém dá uma maquiada, né? Aí existe essa palavrinha assim, vou maquiar aqui e dar uma encobertada aqui por um tempo, mas depois, ao longo do tempo, ela vai aparecer. Só que aí, de repente, aquela pessoa não está mais lá, mas a fraude aconteceu. Quando você vai se dar conta, você já tem um processo grande. Isso ocorre muito na área de crédito, na área de cobrança, né? Às vezes eu vendo para um cliente que não existe. Tiro o pedido, mas a mercadoria vai para outro caminho, né? Até aquilo for cobrado e receber, já se passou 30, 60 dias. Então, esse é um exemplo, assim, das encobertas temporariamente. Quando você vê, né, já passou um caminhão, dois caminhão, três caminhão. E a hora que você vai correr atrás, então, nós, como controller, nós buscamos evitar esse tipo de fraude dentro da empresa. E aquelas, e existem outras, né, como vocês devem ter visto, vários acontecimentos aí na televisão, de empresas brasileiras, de políticos e de etc, etc e tal, que são exemplos de encobertas permanentemente. Então, elas é um conjunto de pessoas, para a gente não falar outra palavra aqui que está sendo gravado, vai tornar público isso aqui, né, que se unem intencionalmente para praticar um delito, para praticar uma fraude, encobertar. Então, isso às vezes fica ali por anos, 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 anos. Vocês viram o caso da me ajuda aí, galera, daquela empresa americana de energia lá, né? Que levou algum tempo para se descobrir tudo que estava acontecendo lá, uma fraude enorme, né? Que deu um prejuízo imenso, né? Aos associados. Então, esse é um trabalho exaustivo da controladoria e dos controles internos que tentam de toda forma prevenir que aconteçam ou minimizar esse tipo de situação dentro da empresa. Né? Então você vive aqui numa gangorra, buscando mais benefícios para a empresa, redução de custos, produzir mais, né? E você está ali no dia a dia. Daí você está olhando tudo que está acontecendo aqui ao seu redor e tentando tomar decisões e fazendo o seu papel, tá certo? Pressões, né, por benefício dos administradores, não gera retornos imediatos, então tudo é, quero para agora, não, às vezes é um processo que tem que ser implantado, tem que ser trabalhado, para depois dar um retorno, né, então os benefícios, às vezes não vêm de uma hora para outra, leva um tempo, precisa ser trabalhado isso, precisa ser investido, certo? Precisa ser entendido o controle por toda a empresa para que ele dê resultados e traga os benefícios, né? Uma empresa não deve ser, o custo dos controles dentro de uma empresa não deve ser superior ao que ela espera ganhar com os controles. Então, por isso que muitas empresas não têm controladoria.
Muitas empresas não investem em controladoria, ela vai até aquele momento ali de um auditor ou de um fiscalizador dentro da empresa, porque tem um custo elevado para a empresa, ela precisa dar retorno, mas vale a pena? Isso é o que nós temos que fazer, esse estudo junto à área estratégica da empresa. Sentar com a alta gestão e verificar a necessidade dentro da nossa atividade, se vale a pena ou não ter controladoria, tá certo? Então, isso resume um pouquinho do que está nesses slides, né? Alguns livros para vocês adquirirem, para colocar na biblioteca de vocês, ó, Sistema de Informações Gerenciais e Operacionais, ajuda você a entender esse mecanismo. Às vezes o professor fala assim, ó, você precisa dar uma viajada, sonhar, mas sonhar com o quê, professor? Então, às vezes a gente precisa ler, a gente precisa buscar o conhecimento, às vezes a gente precisa entrar dentro das empresas, de grandes empresas. Pessoal, vocês terão sempre portas abertas para estudar, terão sempre portas abertas quando vocês têm o intuito de estudar, de buscar o conhecimento. Em qualquer empresa. A maioria das empresas não nega a presença do aluno ou de um profissional que queira conhecer a empresa. Tá certo? O que a gente precisa, às vezes, é sair do nosso lugar e se colocar nessa caminhada, né, e ver aonde é possível as portas se abrir para a gente conhecer. De repente, nessa, a gente está até criando um caminho para a gente conseguir uma empregabilidade, um emprego, tá certo? E está aí o profissional, coloquei uma profissional aí, né, para destacar as meninas aí da nossa sala de aula, né, que ela também faz parte desse processo, né, são profissionais hoje que, quando eu falo controllers, às vezes eu tenho essa visão de sempre estar imaginando um rapaz, um homem, não. Aí, ó, um exemplo de que o caminho e o espaço é para todos. Então, nós vivemos um mundo hoje em que nós temos todas essas oportunidades à nossa frente. O que basta agora é a gente abrir o olho, abrir a nossa cabeça, estar aberto ao que é novo, ao que o mercado nos coloca. Quer no meio digital, como nós estamos agora, quer no meio, né, físico, no dia a dia, nós saindo do nosso zona de conforto e indo até as pessoas. O senso crítico, sempre. Nunca abram mão do seu senso crítico, nem que seja para levar um não, ficar bicudo, ficar bravo, mas eu, aqui na reunião, fui vencido, eu tenho que me juntar à equipe e fazer o que eles decidiram. Mas ainda eu quero ver se realmente isso que eu penso está errado. Porque às vezes a gente está na empresa errada, está com as pessoas erradas, né? Então, ou às vezes a gente está errado, precisa mudar. Então é aí que eu falo para vocês, pegar um pouquinho, nós vamos falar na próxima aula, acho, ou na outra, sobre análise de SWOT. Cara, é legal, é top a gente fazer essa autoanálise também conosco. Tá certo, pessoal? Eu vou fechar aqui para deixar essa aula gravada, não ficar muito comprida, e aí nós vamos conversar mais um pouquinho aqui, só um minuto.